Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. Hoje eu vou falar sobre uma técnica de aprendizagem que foi proposta na Inglaterra há alguns poucos anos atrás. E essa técnica, ela está fazendo bastante sucesso por lá, tanto que já está sendo exportada para alguns países fora da Inglaterra. Essa técnica se chama aprendizagem espaçada, que não deve ser confundida com o sistema de repetição espaçada. Eu vou explicar depois a diferença. E ela é baseada num resultado de uma pesquisa em neurociência. Tá? Mas ela foi criada de uma maneira um pouco fora do comum. E tem uma história bem interessante. Então, eu vou contar um pouco dessa história depois. Então, eu vou começar essa videoaula apresentando o que é exatamente essa técnica de chamada aprendizagem espaçada. Ao contrário dos sistemas de repetição espaçada, que são sistemas de aprendizagem que usam o espaçamento no tempo também, mas que usam o espaçamento mais a longo prazo, por exemplo, dias, semanas, meses e tal, a técnica de aprendizagem espaçada ela é usada em um bloco de estudo. E como é que funciona esse bloco de estudo? Esse bloco começa com 15 a 20 minutos de aula bem intensiva, aquela aula baseada em PowerPoint, assim, cheia de informação. Os alunos não devem copiar nada, em princípio, eles têm que prestar o máximo de atenção, mas eles vão ter que prestar essa atenção no máximo por 20 minutos. Logo em seguida, começa um intervalo de 10 minutos. Nesse intervalo deve ser feito qualquer coisa que não seja relacionada com aquilo que se está tentando aprender. Exatamente, que não seja relacionada. Então, o que se sugere na técnica é alguma atividade física, alguma brincadeira. Então, você vê nas experiências alunos assim de final de ensino fundamental, começo do ensino médio, brincando com massinha de modelar, fazendo desenho e tal. É qualquer coisa que tire o teu cérebro daquela coisa que você estava aprendendo na parte inicial da aula. Bom, a terceira parte, então, desse bloco de estudo seria mais 15 ou 20 minutos de aula com o mesmo conteúdo do primeiro bloco, mas só que agora essa aula é mais interativa. Ou seja, algumas partes do conteúdo são tiradas e o professor começa a perguntar: e aí, o que é isso aqui mesmo? Vocês lembram? Não sei o quê. Então a aula se torna um pouco mais interativa. Por que essa repetição é feita dessa maneira? Porque se eu for fazer uma repetição igualzinha à anterior, vai ficar chato. Então, o estímulo vai ser muito fraco para que as pessoas se mantenham motivadas para aprender. Então, fazendo a aula mais interativa, o aluno fica mais ligado, porque agora ele tem que lembrar daquilo que foi falado, ou pelo menos de uma parte daquilo que foi falado. Depois desses 15, 20 minutos de aula mais interativa, você tem novamente um intervalo de 10 minutos, igual o anterior, ou seja, você tem que sair totalmente daquilo que estava tentando estudar e ficar trabalhando com qualquer outra coisa. Tá? Eu aqui, quando uso, eu geralmente vou arrumar minha mesa, ou vou lanchar, ou vou fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com aquilo que eu estou lendo, com aquilo que eu estou estudando. E, finalmente, você tem mais 15 ou 20 minutos de aula sobre o mesmo assunto, só que agora com um trabalho mais ativo, ou seja, os alunos vão resolver problemas, vão responder um questionário, vão fazer um mapa mental, quer dizer, tem que fazer alguma coisa ativamente com aquela informação. Tá certo? Então, importante aqui é esse intervalo é fundamental e a gente vai ver que esse intervalo, na verdade, é um tempo que você dá para que o processo químico que leva à formação da memória de longo prazo aconteça. Tá? Então, o intervalo tem que ser respeitado dessa maneira, ou seja, saindo totalmente do assunto que você está estudando. E o conteúdo que é dado nos 3 pequenos blocos de aula é o mesmo, só que dado de uma forma ligeiramente diferente para ser mais motivante. Tá certo? Então, essa é basicamente a ideia da aprendizagem espaçada, como ela está sendo aplicada hoje na Inglaterra e em alguns outros lugares onde essa técnica começou a ser estudada depois de que ela apresentou alguns resultados. Bom, agora eu vou contar um pouco sobre como que surgiu essa técnica, como que ela foi pensada, a partir de quê, e quais os resultados que ela está trazendo e qual a discussão que está
fazendo em cima desses resultados. Tá? Então, aproximadamente em 2005, saiu na revista Scientific American um resultado de uma pesquisa sobre a formação da memória de longo prazo em neurônios de ratos. Então, preste atenção, essa é pesquisa básica, feita em cima de neurônios de ratos. Então, eu vou numa outra videoaula explicar detalhadamente essa pesquisa, mas eu quero aqui me ater à história da aprendizagem espaçada. Tá? Então, um sujeito chamado Paul Kelly, ele era o diretor, até hoje o diretor da escola secundária Monk Seton. E ele viu essa reportagem e ele achou super interessante e ele resolveu, com o professor de ciências, fazer um plano de aula baseado nessa ideia. Tá? Uma coisa interessante aqui é que essa escola, apesar de ser uma escola inglesa, ela é uma escola periférica, não é uma escola num bairro nobre, nada disso. E ela tinha, na época, condições físicas bastante precárias, um alunado que não era assim, especialmente selecionado, ou seja, uma escola normal. Tá? E isso é importante ressaltar, porque senão você fala assim, mas isso aí só funciona com alunos de elite. Não, a coisa funcionou com alunos normais, que a gente costuma dizer que são problemáticos, né? Porque na verdade todo o ensino está tão problemático que o aluno normal hoje é o aluno problemático. Né? A gente está com muita dificuldade de ensinar e de aprender por causa do sistema de ensino que já não se adequa à nossa realidade. Bom, então vamos voltar lá. Então esse cara juntou com a professora de ciências e planejou uma aula de 90 minutos dentro daquele esquema que eu mostrei anteriormente. Ou seja, 15, 20 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, 15, 20 minutos de aula, 10 minutos de intervalo e 15, 20 minutos de exercício sobre aquilo que foi dado em aula. Tá? E como é que eles fizeram para testar se essa técnica era eficiente? Eles pegaram um grupo de alunos que iam entrar no equivalente ao nosso ensino médio. Ou seja, uma garotada aí de uns 14 anos, por aí. E eles deram uma aula de biologia, de ciências, né, de biologia, de uma parte do que seria o conteúdo de um exame que eles chamam lá de GSCE. Esse GSCE, na verdade, é equivalente ao nosso Enem, ou seja, é um exame que os estudantes fazem no final do ensino médio para testar que realmente eles aprenderam o que tinham que aprender no ensino médio. Tá. Então, esses alunos ainda não estavam no ensino médio, eles estavam no finalzinho do nosso ensino fundamental. Então, eles tiveram aquela aula de 90 minutos, só isso, e uma semana depois, eles foram fazer o teste, a parte do teste do GSE, né, que seria equivalente a fazer uma parte do Enem, referente ao assunto que foi estudado naquela aula. E os resultados foram bastante surpreendentes. Eles foram similares aos alunos do curso regular. Por que isso é surpreendente? Porque quando eu falo em aluno do curso regular, eu estou falando de um aluno que estudou durante 3 anos para fazer esse teste. E quando eu falo desse aluno que usou a aprendizagem espaçada, é um aluno que estudou 90 minutos. Tá? É claro que ele não fez o teste todo, mas a estimativa deles é que aquele conteúdo equivalia a 1/6 do conteúdo do GSE, o que é muita coisa. Tá? Depois eles fizeram uma conta e chegaram à conclusão de que se esse tempo valesse para todas as matérias, todos os conteúdos do ensino médio, seria possível ensinar todo o conteúdo desse exame GSE em 3 dias de estudo. Aí a coisa começou a chamar atenção, né? Começou a chamar atenção e aí um jornalista de um jornal bem famoso lá na Inglaterra, que se chama The Guardian, foi lá na escola, assistiu essa famosa aula de 90 minutos. Na verdade, eu acho que na época ele assistiu uma aula de 60 minutos e fez a mesma coisa que as crianças. Ele esperou uma semana e depois foi fazer a prova equivalente àquele conteúdo. E ele ficou muito surpreso com o resultado e falou, olha, funciona. E aí ele reportou isso no The Guardian. E aí a coisa tomou uma dimensão nacional mesmo na Inglaterra e as pessoas começaram a ficar muito preocupadas, né, com toda essa coisa. Primeiro, a primeira coisa, né, que ele chamou a atenção é isso. Como é que você vai ensinar todo o conteúdo do Enem ou do GSE em 3 dias de estudo? Que era a conta que eles fizeram. Mesmo que não sejam 3 dias de estudo, suponha que sejam 3 semanas ou 3 meses, ainda assim é um tempo muito, muito menor do que 3 anos, que é o tempo do ensino médio
na maioria dos países. E será que é isso mesmo, né? Será que essa é uma realidade? Será que é possível atingir isso? E se é possível, o que a gente tem que questionar? Esse exame, ele realmente está medindo a aprendizagem? Essa é a primeira questão. Bom, se eu consigo estudar 3 dias, ou 3 semanas, ou quem sabe 3 meses, se eu quiser fazer a coisa bem devagar, e fazer esse exame que as pessoas levavam 3 anos para se preparar, o que ele está medindo? Será que ele está medindo mesmo a aprendizagem? Bom, aí vamos ser otimistas e dizer, não, realmente ele mede a aprendizagem. Mas então, a pergunta que vem logo a seguir é, o que a gente está fazendo todo esse tempo na escola? Porque se a gente está levando 3 anos para aprender alguma coisa que poderia ser aprendida em muito menos tempo, então a gente está fazendo alguma coisa muito errada, certo? Então, essas são as duas questões que levantaram um certo furor na Inglaterra na época. Mas, enfim, o resultado não mente, né? As coisas estavam dando muito certo. Esse pessoal criou uma organização só para tratar desse assunto. Tem pesquisas sendo feitas em outros lugares. Por exemplo, tem uma pesquisa numa universidade japonesa que confirma a tese de que é preciso um espaçamento para a formação da memória de longo prazo. E essa pesquisa dessa vez foi feita em ratos vivos, não nos neurônios dos ratos. E para os ratos vivos, eles chegaram à conclusão, naquele experimento, que o tempo ideal de espaçamento era de 2 horas. O que isso chama atenção para a gente? Chama atenção o seguinte, existe alguma coisa aqui nessa coisa do espaçamento, que tem alguma coisa interessante aqui, mas a gente não sabe exatamente qual é o espaço ideal de tempo entre uma sessão de estudo e outra. Enquanto isso, o pessoal está se dando muito bem com o modelo proposto pelo Paul Kelly, porque, afinal de contas, ele conseguiu ensinar uma enorme quantidade de conteúdo para alunos que estavam vendo esse conteúdo pela primeira vez em apenas 90 minutos de aula, o que foi um grande feito, tá certo? Mesmo que os 10 minutos não sejam o espaçamento ideal para o ser humano, para o cérebro humano, ele está funcionando muito bem, muito melhor do que a gente tem hoje, certo? Então, essa é a dica que fica. Quer dizer, a gente não sabe exatamente o espaçamento, mas o espaçamento que está sendo usado hoje por eles, na aprendizagem passada, já está bem melhor do que a forma tradicional de ensino. E assim, ordens de grandeza melhor, né? Então, é uma coisa para a gente parar e pensar. E falando em parar para pensar, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa técnica, e principalmente quando eu vi os resultados bem interessantes dela, foi em como eu poderia usar isso de maneira autodidata. Tá? Como que eu poderia usar isso na minha própria aprendizagem? Bom, tem algumas dificuldades para fazer essa adaptação, principalmente porque ela é uma técnica muito especificamente voltada para a sala de aula. E a primeira dificuldade é quem vai preparar essa aula e os exercícios que você tem que fazer no final, né? A atividade prática que você tem que fazer no final. A primeira alternativa, que é uma alternativa que eu já uso muito para aprender, seria usar aulas gravadas, tanto em vídeo quanto em áudio. Tá? Tem muita coisa na internet, tem muita coisa que você pode comprar e, a partir desse material, aprender o que você quer aprender. Tá? Uma dica aqui para criar a intensidade que é necessária na aprendizagem espaçada é acelerar o áudio ou o vídeo. Normalmente a gente consegue entender áudios e vídeos acelerados até 2 vezes, com uma certa facilidade. Aí você vai tentando aí o grau de aceleração que você aguenta. Isso geralmente vai melhorando com o tempo. Mas é uma forma de criar intensidade, porque a ideia da aprendizagem espaçada é que você cria um bloco grande de informações capturadas de forma rápida, mas que são repetidas da forma adequada. Tá? Então, para criar essa intensidade, eu sugiro isso. Acelera um pouco a velocidade do áudio do vídeo. Um outro material que pode ser usado facilmente para criar um ambiente de aprendizagem espaçada são os livros. Quem conhece o Vídeo Aulas Baianas já há algum tempo sabe que os livros são meus professores. Se você não conhece essa história, vai lá no blog e tenta achar essa história, é uma história de aprendizagem. Tá? Então, eu adoro estudar por livro. Eu acho que um bom livro resolve o meu problema, às vezes até melhor do que um áudio ou um vídeo. E uma outra coisa interessante do livro é o seguinte, se você está trabalhando com um livro didático, em geral tem algum exercício. Tá? Se você está fazendo um curso em vídeo, em geral tem alguma proposta de atividade. Então, ele já resolve a questão de como, de quem vai criar exercício para você.
tá? Geralmente numa aula em vídeo não tem muito, a não ser que seja aulas de treinamento específicos, aí pode ter alguma atividade mais prática, mas é menos comum do que ter em livro didático principalmente. Então, essa é uma coisa, a questão dos exercícios. Uma outra questão que tem que ser resolvida aqui, para você fazer um ambiente realmente de aprendizagem espaçada, é que a segunda sessão ela tem que ser um pouquinho mais intensa de alguma maneira. Para você manter o interesse, manter a novidade, porque o cérebro ele busca por novidade. Se você começar a assistir a mesma aula do mesmo jeito, muito provavelmente que o seu cérebro acabe se desinteressando daquilo. Então, uma forma de fazer isso que eu tenho usado e que tem funcionado bem é o seguinte: na segunda vez que eu for passar esse conteúdo, eu começo a fazer pequenas anotações ou um pequeno mapa mental, de forma que, mas tem que ser rápido, não é? Porque você vai continuar fazendo a coisa rápido. Mas a ideia é que eu vou ter uma outra coisa para me preocupar e para reforçar o meu conhecimento, para reforçar a minha memorização daquele material, certo? Então, esses são os principais conteúdos que eu estou usando. Um outro lugar onde eu acho que a aprendizagem espaçada cabe muito bem é nas revisões. Tá? Se você faz uma disciplina na faculdade, ou você tem um material que você já vem estudando há algum tempo e tem que fazer uma revisão dele, você geralmente tem alguns esquemas, alguns resumos, algumas listas de conceitos, às vezes é uma lista de vocabulário se você está estudando uma língua estrangeira. Ou seja, você tem já algum material bem condensado. E aí você pode usar esse material durante a aprendizagem espaçada. E usar os exercícios que você usou naturalmente no seu estudo, os exercícios mais importantes que você foi marcando aos poucos. Então, eu acho que é uma maneira excelente de fazer revisões. E se funcionou para alunos que nunca tinham visto o conteúdo, imagina para um aluno que está só revisando o conteúdo. Tá certo? Então, se você tem muito conteúdo para estudar, eu aconselho de tempos em tempos fazer pelo menos uma revisão usando a técnica da aprendizagem espaçada. Se você fizer isso, por favor, relate lá como foi, porque eu estou muito curiosa para saber como essa coisa está funcionando com outras pessoas. Enquanto isso, eu vou falando como a coisa está funcionando para mim. Tá? As minhas primeiras impressões do uso da aprendizagem espaçada é que a primeira coisa que eu percebi é o seguinte: os intervalos são ótimos para fazer aquelas tarefas bobas. Tá? No meu caso aqui, eu resolvi arrumar a minha mesa. A minha mesa normalmente ela é bem caótica. Tem muita coisa em cima, como eu estou sempre lidando com muita coisa ao mesmo tempo, tem computador, tem tablet, tem disco rígido, tem um monte de papéis. E eu nunca quero perder tempo arrumando essa mesa. Mas como eu sou obrigada a fazer um intervalo, porque faz parte da aprendizagem espaçada e é uma parte importante da aprendizagem espaçada, eu começo a arrumar minha mesa. Confesso que nos dias em que eu estou usando a aprendizagem espaçada, a minha mesa fica bem mais arrumada, né? Porque cada período de estudo eu tenho 20 minutos para arrumar minha mesa. 10 minutos no primeiro intervalo, 10 minutos no segundo. Então é uma coisa legal. Outras coisas que dá para fazer é você sair para beber água, você sair para tomar um lanche, até fazer alguma coisa no computador, dar um telefonema, alguma coisa assim. Mas aí tem que tomar um cuidado. Tem que ter disciplina para voltar depois de 10 minutos. Senão você acaba perdendo o fio da meada. Tá certo? E uma coisa bem interessante que eu notei é que esse método de estudo é bem menos cansativo. Você pega uma quantidade de informação bastante grande, porque você intensificou a sessão de estudo, memoriza bastante bem e se cansa menos. Parece que o cérebro realmente precisa desse tempo. Se você começa a estudar por períodos muito longos, é como se você sobrecarregasse o teu cérebro e não consegue dar conta de fazer toda a química acontecer ali com aquele monte de informação. Então, além de ser ineficiente, porque você não vai conseguir memorizar mesmo tudo aquilo, é cansativo demais. E eu me sinto muito menos cansada quando eu faço esses intervalos, apesar de conseguir dar conta de uma quantidade de informação bastante interessante. Tá? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: você tem que acreditar na história do intervalo. Tá? Você tem que parar mesmo. E outra coisa, tem que acreditar também que precisa repetir. Tá? Porque é na repetição que você vai memorizar. Uma repetição inteligente, né? Não é uma repetição igualzinha à anterior que dá sono. Tá? Uma repetição em que você faz notas, em que você pega os principais tópicos, alguma coisa assim. Tá? Então, essas duas coisas são fundamentais e que dependem muito de você acreditar no método que você está usando. Tá? Então, tem que
repetir mesmo na segunda sessão, não vale estudar uma outra coisa e tem que parar nos intervalos. Tá certo? Isso é muito válido para quem realmente precisa memorizar coisas em ambientes mais formais, por exemplo, uma escola, uma universidade, ou você tem que memorizar para um concurso. Então tem que repetir mesmo. Se você tem que memorizar para uma prova, não tem jeito, você tem que repetir. A questão é se você vai repetir de uma maneira inteligente, usando uma técnica que está funcionando para outras pessoas, ou se você vai ficar repetindo de uma forma aleatória, rezando para que a coisa dê certo. Tá certo? Então, isso é o que eu tinha para falar sobre aprendizagem espaçada. Eu espero que seja útil, espero que vocês comecem a usar essa técnica e me contem como que está sendo para vocês essa experiência. Tá? Eu vou voltar aqui e relatar mais experiências com aprendizagem espaçada. Eu estou bolando algumas bem interessantes. Tá? Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Tá? Gostaria de receber os comentários. Se você gostou do vídeo, dá um joinha lá pra gente no YouTube, se você estiver no YouTube. Faça um compartilhamento aí com seus amigos, né, para que eles também saibam formas mais eficientes de estudar. E eu vou ficando por aqui, tá certo? Até mais. Tchau.